A paz do Senhor, bom dia para todos. Queria trazer uma palavra da parte de Deus para nós, servos do Senhor, que estamos levando a palavra e subindo ao púlpito, talvez achando que estamos subindo perfeito na presença do Senhor. Mas precisamos meditar bem em certas palavras para que viemos entregar ao Senhor aquilo que Ele quer de nossas vidas. A Bíblia ela nos diz que antes de levarmos uma oferta ao Senhor, primeiro para irmos reconciliarmos com nossos irmãos e depois subirmos ao monte e entregarmos a oferta ao Senhor. Como é que podemos entregar a oferta ao Senhor enquanto temos inimigo? Enquanto temos irmão como os inimigos? Eu queria trazer uma palavra do qual era um rei e que ele buscava conselho a Samuel. E quando Samuel aconselhava, ele procedia bem. Mas quando Samuel faleceu, ele fez o que não era certo da parte de Deus. Às vezes, quando você procura nos outros a presença de Deus, mas quando você não encontra nos outros, você não tem como buscar. Você tem que buscar a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar em você. Saul era um homem que todo conselho que tinha, ele buscava conselhos a Samuel. E Samuel referenciava ao Senhor e o Senhor lhe respondia. Mas Saul, tudo que ele fazia por intermédio da ordenança e dos conselhos de Samuel. No dia que ele não fez pelo conselho de Samuel, que ele fez pela sua própria consciência, pela sua própria vontade, o Senhor o destituiu do seu reinado. Mas enquanto ele estava no reinado, Davi já tinha sido levantado, mas ainda não tinha tomado posse, porque Deus é assim, Deus te levantou como um profeta, mas é necessário que tenha o tempo certo de você subir no púlpito para pregar a profecia que Deus te entregou. Davi esperou o tempo dele para assumir o reinado, para assumir o trono de Israel. E Saul, ele aqui agora, quando Samuel morre, os filisteus se levantam para guerrear contra Israel. E o povo começa a temer. E o povo começa a ficar com medo. E fala: meu Deus, o que faremos? Saul, como não tinha mais ninguém para seguir conselho, Saul, como não era um homem limpo para apresentar-se diante de Deus e conversar com o Senhor, Saul, como ele não tinha a presença de Deus na vida dele, porque a Bíblia vai dizer que Deus tirou o espírito bom da parte de Deus e colocou um espírito mau da parte de Deus. Pela rebeldia e a desobediência de Saul, de não ouvir os sábios, como Samuel, intermédio de Deus. E Saul agora ele contrata uma feiticeira. E contratando uma feiticeira agora, ele começa a passar para o lado da feitiçaria e idolatria. Porque ele já começou idolatrando a Samuel, porque sem Samuel ele não conseguia ver a presença de Deus. Há alguém de junto de você, que você se espelhe e vê a presença de Deus, mas você se esquece de que você também tem que buscar a presença de Deus. De que você tem que buscar o Senhor, de que você tem que clamar ao Senhor pelas tuas petições. Não esperar que os outros façam aquilo que você pode fazer. E Saul ali agora, ele pede para a feiticeira invocar o espírito, a alma de Samuel. Mas a Bíblia é clara quando fala que Deus não autoriza que nós não voltemos.
Então dá para termos uma conclusão de quando estamos em desobediência com a palavra do Senhor, vamos saber que por mais que você tente fazer, não é o Senhor que vai se apresentar a você, não é o homem de Deus que vai se apresentar a você, mas é aquilo que não é da paz de Deus, porque Deus, quando Ele quer te punir, Ele te avisa. Deus, quando quer te corrigir, Ele te avisa. Deus, quando quer te disciplinar, Ele te avisa. E assim é importante que todos que sirvam a Ele haja da mesma forma. E Samuel pecou, e Saul pecou grandemente diante de Deus, e isso atormentou mais ainda. Rei Uzias, vamos ver o rei Uzias no 1 Crônicas, capítulo 26, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que o povo o constituiu como rei com 16 anos e tudo ele prosperou, fez grandes coisas na presença de Deus. E o homem e o menino, um jovem, um garoto, miúdo, tinha potencial, tinha conhecimento de como reinar e de como guiar seu povo. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 26 de 1 Crônicas, que enquanto ele ouvia a voz do sacerdote Amazias, ele crescia na presença de Deus. Mas quando ele parou e não deu ouvido às pessoas que Deus constituiu como profeta na terra, não é dizendo que você deve ser só líder, não é dizendo que você deve ser só orientar as pessoas, é dizer que você tem que ser um profeta de Deus. E vocês têm que reconhecer quem é profeta de Deus. E Uzias reconhecia que Amazias era profeta, Uzias era rei, Uzias era líder, Uzias tomava conta, mas ele admitia que mesmo ele tomando conta, existia alguém que poderia ter mais poder do que ele, porque era sacerdote e tinha o poder do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Aprendam a confiar nos profetas do Senhor. Aprendam a confiar na palavra dos servos de Deus, porque os servos de Deus é quem vai constituir uma liderança diante da tua vida, vai te mostrar e te guiar como ser líder. Talvez você não dê valor a quem veio de baixo, mas quem veio de baixo Deus constituiu porque quis. Não foi você que constituiu, não foi nada que constituiu, não é carteira que constitui ninguém, não é palavra que constitui, é a unção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que constitui você profeta do Senhor. Então o que eu quero te dizer nesta manhã, não espere só ver a presença de Deus do seu irmão, mas busque você a presença de Deus. A presença de Deus, Ele está exposto para você a todo tempo. Jesus Cristo falou, olha, eu estou indo para o Pai, mas mandarei um Consolador. O Espírito Santo está ao teu lado para conversar com você. Nesta manhã de hoje, eu só quero te dizer, eu só quero externar uma palavra. Tenha a presença de Deus na sua vida. Não sirva de engano na casa de Deus. Não fique de mentira na casa de Deus. Não profane o templo do Senhor com tuas heresias, com tuas mentiras. Não profane o trono do Senhor e o santuário de Deus com tuas inimizades e tá vindo pregar aquilo que tu não vive. Busca na presença de Deus, se santifica, se mostra, se derrama na presença de Deus para que Ele venha te exaltar. Os tempos estão curtos. Jesus Cristo está voltando. A Bíblia fala que meu povo me adora, mas só de lábios, porque seu coração está longe de mim. A paz do Senhor para todos.